Com certeza, você já ouviu histórias sobre deusas, deuses, heróis e seres fantásticos da Grécia Antiga, seja em filmes, livros, em suas aulas na escola ou em jogos digitais. Personagens como Afrodite, Atena, Hércules ou Minotauro fazem parte do que chamamos de mitologia grega. Para as pessoas na Grécia da Antiguidade, e mesmo para muitas pessoas nos dias de hoje, essas deusas e deuses, semideuses e criaturas eram reais, como Jesus é para os cristãos. Havia templos nas cidades gregas dedicados às deusas e aos deuses, onde eram prestados cultos realizados por sacerdotes e sacerdotisas, e festividades, onde as pessoas dançavam, jogavam, bebiam, comiam, festejando aos seres divinos que olhavam por suas vidas e pela cidade em que viviam. Esses mitos, que se espalharam de boca em boca por centenas, milhares de anos antes de serem escritos e desenhados, eram uma expressão do pensamento de homens e mulheres gregos. Hoje, por meio dos escritos deixados por autores como Homero e Hesíodo, de esculturas e afrescos no mármore dos templos e de pinturas feitas em vasos para uso doméstico, especialmente entre as elites sociais, temos conhecimento do mundo mítico, no qual acreditavam as pessoas daquele tempo. Além disso, os mitos eram um importante meio de transmitir o que se considerava certo e errado para gregas e gregos. Eram narrativas que buscavam manter as pessoas dentro dos padrões desejados pela sociedade. Comportamentos bons eram exaltados, enquanto os ruins eram condenados e eram motivo de riso. As pessoas que contavam essas espécies de lições de moral esperavam que, preocupadas com sua imagem perante a vizinhança e a cidade, quem lhes ouvia cultivasse bons comportamentos e evitasse os ruins. No entanto, o comportamento ideal está muito longe da prática no dia a dia. Ainda, como os mitos eram transmitidos de forma oral, as versões variavam conforme as pessoas contavam-nos umas para as outras ao longo dos séculos e de lugar para lugar. Neste vídeo, contaremos dois deles, o mito das Amazonas e o mito de Penélope. As fontes utilizadas são da época arcaica, que compreende o século 7 e 6 a.C., e da época clássica, do século 5 e 4 a.C. Apesar de utilizarmos fontes históricas recuperadas da antiguidade, quando contamos os mitos novamente, dando-lhes sentido, estamos produzindo uma nova versão. Afinal, produzir versões e interpretações do que aconteceu no passado é o trabalho de historiadoras e historiadores. Para contar as histórias míticas dessas mulheres maravilhosas, as Amazonas e Penélope, vamos contar brevemente uma história famosa onde elas entram, a história mítica da Guerra de Troia. A Guerra de Troia é um acontecimento sobre o qual temos conhecimento por meio dos poemas épicos Ilíada e Odisseia, do escritor Homero. Esses poemas foram escritos provavelmente entre os séculos 8 e 7 a.C., no que foi chamado posteriormente pelos historiadores de período homérico. Não se sabe se Homero realmente existiu, ou se esses poemas são um conjunto de escritos de diversos autores de épocas diferentes. Essa questão gera um intenso debate até hoje entre historiadoras e historiadores, sem que seja possível chegar de fato a uma conclusão. A Guerra de Troia teria acontecido alguns séculos antes de o poema ter sido escrito e foi transmitida oralmente de geração em geração até ser finalmente imortalizada na Ilíada. Ela iniciou, segundo o poeta, com o rapto da rainha de Esparta, Helena, pelo príncipe de Troia, Paris. A atitude de Paris, por sua vez, foi motivada por uma desavença entre deusas do Olimpo. No casamento de uma deusa marinha, a Nereida Tétis, com o mortal Peleu, rei da Fitia, uma região da Tessália, a deusa da discórdia Eris, que não fora convidada, traz uma maçã de ouro como presente, dedicada à mais bela do local. As deusas Atena, deusa da sabedoria, Hera, deusa do casamento, e Afrodite, deusa do amor e da beleza, cada uma delas está convencida de que o presente é seu. Zeus, deus dos deuses do raio e dos céus, deve se manter imparcial, e ele então delega a decisão a Paris, filho do rei Príamo de Troia. As três deusas tentam convencer o jovem. Atena oferece-lhe a vitória nas batalhas que travar. Hera lhe oferece o governo de toda a região da Ásia, e Afrodite lhe oferece o poder da sedução e a mulher mais bela de todas, Helena. Quem você escolheria? Bem,
Paris deu o fruto a Afrodite e obteve Helena. Mas havia um problema. Helena era casada com o rei de Esparta, Menelau. Mas antes de darmos continuidade à história, devemos voltar a Tétis e Peleu. Os dois tiveram um filho chamado Aquiles, que Tétis mergulhou no rio que corta o submundo, o rio Estige, para despertar nele sua natureza divina, deixando, entretanto, apenas o calcanhar de fora, por onde ela o segurava. O menino cresceu invulnerável a qualquer ferimento, e nas batalhas nada poderia pará-lo. Voltando ao príncipe de Troia, Paris viajou a Esparta para visitar o rei e a rainha. Quando Menelau ausentou-se para ir a um funeral, deixando o hóspede aos cuidados da esposa, Paris embarcou de volta para Troia, levando Helena raptada. Enfurecido, Menelau chamou seu irmão Agamenon, rei da Tessália, e juntamente com o rei de Ítaca, Ulisses, partiram para Troia a fim de tentar uma negociação. Voltaram para a Grécia sem obter sucesso, e então retornaram aos portões do rei Príamo com uma frota de centenas de navios de guerra. Ao lado dos troianos lutaram as Amazonas, uma tribo de mulheres guerreiras que montavam a cavalo e portavam lanças, arcos e machados. Temos conhecimento dos mitos sobre elas por meio dos escritos de diversos autores da Grécia Antiga, como Homero, Heródoto, Ésquilo, Estrabão e Apolodoro, e imagens dessas mulheres são representadas em vasos e esculturas de diferentes épocas ao longo da Antiguidade. O local onde a lendária tribo ou mesmo reino de mulheres habitava é incerto, mas em todos os autores sempre estava localizado nas fronteiras, no limite do mundo conhecido pelos gregos, já que essas mulheres eram vistas como bárbaras, selvagens. Heródoto e Ésquilo localizam-nas em uma suposta ilha chamada Temícera, às margens do rio Termodonte. Na Guerra de Troia, a rainha Pentesileia conduziu suas guerreiras ao campo de batalha ao lado do rei Príamo, retribuindo um favor que ele lhe fizera. As viris guerreiras mataram muitos de seus inimigos, e somente Aquiles foi capaz de derrotar a rainha das Amazonas. Ele se apaixonou por Pentesileia enquanto ela morria em seus braços. Mas afinal, o que a sociedade grega pretendia mostrar com o mito das Amazonas? Como muitas sociedades antigas e contemporâneas, a Grécia Antiga vivia sob um sistema patriarcal, o que significa que cabia aos homens todas as decisões importantes a serem tomadas. Às mulheres não era concedida autonomia. O seu papel era servir a eles, tomando conta do lar e dando-lhes filhos homens, embora na prática há diversas mulheres gregas que fugiam a esses padrões. As Amazonas, no entanto, mulheres que os gregos acreditavam viver para além dos limites de suas fronteiras, invertiam essa ordem. Elas se ocupavam das atividades normalmente exercidas por homens, como a caça e a guerra, não tinham domínio sobre ofícios atribuídos às mulheres, como a tecelagem, e quando geravam filhos homens, elas os rejeitavam. Eram mulheres que viviam somente entre mulheres e que eram mães de mulheres. Eram o completo oposto do que os gregos consideravam correto. Nos mitos, elas sempre eram derrotadas por heróis gregos: Aquiles, Hércules, Teseu. As Amazonas eram grandes guerreiras, heroínas, filhas do deus Ares e com capacidades sobre-humanas. A vitória dos heróis sobre inimigas tão extraordinárias era um feito grandioso que representava a vitória da civilização contra a barbárie, a superioridade dos gregos frente aos outros povos e a submissão das mulheres pelos homens. Era uma lição a todas as mulheres que ousavam desafiar os papéis impostos sobre elas. Qualquer escolha que não fosse a dedicação ao lar e aos homens era mal vista e terminaria em derrota. Bem como a rainha Pentesileia, seus aliados, os troianos, foram derrotados na batalha. A cidade foi saqueada e incendiada, e a rainha Helena foi levada de volta a Esparta por seu esposo.
No entanto, vencer a guerra não garantiu que os guerreiros gregos atravessassem o mar Egeu em segurança de volta para suas respectivas pátrias. O herói Aquiles morreu ainda na guerra, com uma flecha atravessada em seu calcanhar, único ponto vulnerável de seu corpo. Muitos outros guerreiros morreram no caminho de volta, e outros, como o rei Agamenon, morreram às portas de Cás. Este foi assassinado por Clitemnestra, sua esposa, que juntamente com seu amante, tramara a morte do marido para casar-se novamente. Aos olhos dos gregos antigos, esta situação era um escândalo. Ao contrário de mulheres como as Amazonas e Clitemnestra, os homens e, consequentemente, também as mulheres consideravam que as mulheres da aristocracia grega deveriam se parecer mais com a rainha de Ítaca, Penélope. Penélope era casada com Ulisses, e quando este partiu para a guerra de Troia, ela esperou voltar, juntamente com seu filho recém-nascido Telêmaco. Durante 20 anos, enquanto seu marido lutou na guerra e depois esteve perdido pelo mar Egeu, ela o aguardou, com muito sofrimento e lágrimas constantes. Enquanto Telêmaco crescia e Ítaca começava a desacreditar que seu governante ainda pudesse estar vivo, homens das camadas sociais mais altas da região começaram a cortejar Penélope, esperando que ela se casasse com algum deles. Naquela época, as mulheres não tinham direito sobre elas mesmas, pertenciam ao pai, depois ao marido e finalmente ao filho. Penélope não sabia se o marido estava morto e ainda tinha esperanças de que ele voltasse. Da mesma forma, seu filho não assumia a responsabilidade sobre ela para decidir seu destino, e se recusava a enviá-la de volta à casa do pai de Penélope para que o velho pudesse casá-la novamente. Assim, para iludir os pretendentes que enchiam seu salão e adiar a decisão, Penélope disse a eles que primeiro terminaria de tecer o manto da morte de Laertes, pai de Ulisses, e depois se casaria. Mas tudo que ela tecia durante o dia, ela desfazia durante a noite. E assim, seguiu durante um longo tempo, mantendo-se fiel a seu marido e pedindo a Atena que lhe desse notícias dele. Eventualmente, Ulisses conseguiu regressar à sua pátria com a ajuda da deusa e, juntamente com seu filho Telêmaco, matou a todos os pretendentes. Você sabe dizer por que as pessoas da elite na Grécia Antiga preferiam que as mulheres daquela camada social fossem como Penélope e lhes desagradava comportamentos de mulheres que se aproximassem das características das Amazonas? Os gregos acreditavam que as mulheres não eram seres pensantes. Muito pelo contrário. Além de ignorantes, elas eram naturalmente inferiores, traiçoeiras e selvagens. No entanto, eram um mal necessário, já que sem elas os homens não poderiam gerar filhos. Assim, havia uma série de normas para que as mulheres dos setores sociais mais elevados se tornassem o mais agradáveis possível, reprimindo as características naturalmente selvagens que elas possuíam. Assim, ao longo de sua história, gregas e gregos foram atribuindo uma série de características às mulheres e dizendo que aqueles atributos eram femininos. O cuidado da casa, o casamento, a tecelagem, a pele clara, por precisar estar limitada ao ambiente doméstico, dentre outras. Penélope encarnava perfeitamente estas características. Ao mesmo tempo, nem mesmo ela, uma personagem mítica, corresponde a tudo que se falava sobre as mulheres. Muito longe de ser ignorante, Penélope age com muita astúcia e esperteza, e posiciona-se frente aos homens de forma que seu filho Telêmaco por vezes precisa lembrá-la de que o papel de falar publicamente é dele. Da mesma forma, as mulheres pobres, comerciantes, camponesas, bem como as escravas, precisavam fazer trabalhos braçais e sair às ruas, e não tinham quem lhes servisse para que pudessem se dar ao luxo de ficar limitadas ao lar. Além da exposição ao sol, que deixava sua pele bronzeada, havia na Grécia mulheres de outras regiões da Ásia e da África, o que significa que a pele branca era um ideal não necessariamente alcançado e nem mesmo pretendido por todas. Ainda, com frequência, as mulheres de todas as camadas sociais participavam de festividades em honra aos deuses e muitas tinham papéis específicos nos rituais. Portanto,
todas participavam da vida pública de alguma forma, por mais que os espaços fora do lar fossem por excelência um ambiente que deveria ser dos homens. Outras características atribuídas aos homens e, portanto, consideradas masculinas eram a guerra, a política, a administração da cidade, dentre outras atividades que exigiam que o homem saísse de casa e se expusesse ao sol e ficasse com a pele mais escura. Por este motivo, nas pinturas dos vasos que utilizamos como fontes históricas, a pele dos homens é pintada de preto ou vermelho, enquanto a das mulheres é pintada de branco, muitas vezes mesmo a das Amazonas. Assim, tendo estabelecido as características de homens e mulheres, a política, a economia e a religião aconteciam nas cidades a partir dos papéis sociais de cada um. Mulheres da aristocracia, que não se comportavam como o esperado, com uma sexualidade exagerada, sendo vingativas ou praticando feitiços, por exemplo, eram mal vistas e considerava-se que houvera uma falha ao serem disciplinadas para se afastarem de sua natureza selvagem, tendo como exemplo a feiticeira Circe, da obra literária Odisseia de Homero, que transformava os homens que vinham até ela em animais. As mulheres que apresentassem características consideradas masculinas, por sua vez, estavam tentando extrapolar seus limites e, portanto, também eram mal vistas, tendo como exemplo o mito das Amazonas. Da mesma forma, os homens que apresentavam características consideradas femininas eram mal vistos e considerados frouxos e inaptos, já que tudo que era feminino era inferior. O amor entre dois homens, por exemplo, era considerado mais verdadeiro que entre um homem e uma mulher, já que, por ser ignorante, a mulher não seria capaz de amá-lo de volta da mesma forma. E na relação entre pessoas do mesmo sexo, seja uma relação amigável ou romântica, haveria mais igualdade do que a relação de posse entre homem e mulher. Agora que você já conheceu alguns mitos gregos e sua função social, você sabe responder à sua professora ou professor o que é um mito? Como esses mitos eram transmitidos entre as pessoas? Como nós temos conhecimento deles hoje? Quais fontes, ou seja, quais obras produzidas pelos próprios gregos e gregas foram utilizadas para elaborar este vídeo? Você sabe contar para suas e seus colegas o mito das Amazonas e o de Penélope? Sabe dizer a elas e eles o que essas histórias significavam? Você sabe responder qual era a intenção das pessoas da antiguidade ao contarem esses mitos? Reflita sobre essas questões e faça as atividades propostas por sua professora ou professor. Bons estudos! Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas.